Bom dia a todos, a paz do Senhor, que aqui é o pastor Pinheiro. Eu quero deixar uma reflexão para você nesse dia e eu quero ler um texto da palavra de Deus que está aqui no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo e o versículo de número 7 que diz: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Meus queridos, meus amados, eu estava lendo uma história muito interessante de um filho que perdeu o pai muito jovem e a sua mãe, já idosa, depois de um certo tempo da partida do pai, a sua mãe já idosa, ele resolveu internar a sua mãe num asilo e, de vez em quando, ele a visitava quando podia, quando conseguia um certo tempo, segundo ele, visitar aquela mãe, aquela senhora idosa no asilo. Passado alguns tempos, ele recebeu um telefonema do asilo, dizendo que ele comparecesse porque a sua mãe estava morrendo e precisava vê-lo. Quando ele chegou no asilo, ao conversar com sua mãe, já à beira da morte, a sua mãe olhou para ele e disse: meu filho. Ele olhou para ela e disse: mãe, o que é que eu posso fazer pela senhora nesse momento de partida? Ela olhou para ele e disse em voz triste e pesada, disse: meu filho, coloque ventiladores no asilo, porque eu sofri muito calor nesses dias que aqui passei. Sim, também coloque algumas geladeiras nos asilos para que as comidas não se estraguem, porque eu tive que muitas vezes dormir sem comer, com fome, porque não tinha comida. O filho olhou para a mãe e disse: mas mãe, como a senhora vem me falar isso agora, na hora da sua morte? Ela disse: meu filho, faça isso porque quem sabe um dia você possa precisar do asilo. Quando você estiver velho, seus filhos colocar você no asilo e você precisar. Moral da história, dessa história singela, simples, porém de um conteúdo muito profundo, é que a maioria dos seres humanos, eles costumam deixar para fazer pelos seus entes queridos depois que eles partem. Tenho observado nessa trajetória, eu tenho 52 anos de vida, eu tenho observado que muitas pessoas costumam declarar amor ao pai, à mãe, aos irmãos, aos filhos, quando eles não existem mais, quando já partiram, como diz o povo, desta para melhor. E eu vejo pessoas na hora do sepultamento, às vezes derrama lágrimas sobre o caixão, sobre o morto, e faz aquelas juras de amor. Outros colocam flores, até compram as mais bonitas flores que encontram no mercado. Mas o que eu quero refletir com você nesse dia é que você pare para pensar um pouco sobre o seu comportamento, o que você tem feito, o que você pode melhorar em relação à sociedade. Por que não dizer, melhor ainda, em relação aos seus entes queridos? Como é que você trata seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, sua família, seus vizinhos, a cidade onde você mora, o bairro, a rua, a casa, a vizinhança? Qual tem sido o seu comportamento em relação a essas pessoas? O texto que eu li diz: nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar dele. As pessoas estão esquecendo de que viver é mais do que viver. É preciso viver com qualidade, é preciso viver com amor, com paz, sem ódio, sem ira, sem revolta. E o melhor, viver com Deus e dar
às pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber. Não queira que ninguém te ame se você não ama. Não queira que alguém cuide de você se você não cuida de ninguém. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que a vida e as próprias experiências também nos ensinam que a vida é uma via de mão dupla. E Jesus disse: o que vós quereis que os homens vos façam, faça você também. Se eu quero que alguém um dia se lembre de mim, eu devo me lembrar das pessoas. A palavra de Deus, ela nos ensina o comportamento do homem, o comportamento do cidadão, o comportamento que todos nós precisamos e devemos fazer, agir para com o nosso próximo. Como você tem tratado os seus pais? Como você tem tratado os seus filhos, sua família? Como você tem tratado os seus parentes, os seus vizinhos? Como você tem tratado os idosos, os velhinhos, os menos favorecidos, aqueles que não têm uma condição? Como você tem tratado essas pessoas? A vida é uma semeadura. E aquilo que a gente planta hoje, um dia nasce. A gente não trouxe nada para esse mundo, e já diz a Bíblia, manifesto é que nada poderemos levar dele. Aproveite a vida para você dedicar amor, respeito, união, comunhão, ter paz com as pessoas, busque a paz, siga a paz, procure andar em conformidade com a palavra de Deus. Não queira o mal do seu próximo. Esse exemplo que eu comecei a história de hoje, contando a história desse jovem, que queria desfrutar da vida e quem sabe os seus afazeres, tornar-se um grande empreendedor, jogou a mãe no asilo e lá esqueceu dela. De vez em quando ia visitar quando podia, ou achava um tempo na sua agenda tão corrida. E eu me lembro também de uma história que eu li um dia, né? Histórias que são verdadeiras. A vida nos ensina tudo isso, amados. Que eu e você desfrutaremos amanhã da semente que nós plantamos hoje. E a pergunta que eu faço para você agora é essa: qual é a semente que você tem plantado? O que você tem plantado? Aquele filho se surpreendeu com a mãe velhinha morrendo à beira da morte, dizendo: filho, coloca ventiladores nos asilos. Filho, coloca geladeiras nos asilos. Mas como, se a senhora está me pedindo isso agora, na hora que a senhora está morrendo? Ela disse: porque um dia, quantas vezes eu dormi com fome, porque a comida tinha estragado. E um dia, você poderá estar no asilo também. Seus filhos poderão colocar. A vida é uma semeadura. Aquilo que a gente planta hoje, nasce amanhã. Nós não trouxemos nada para esse mundo. Tudo o que temos são favores de Deus, são bênçãos, benevolências, graças de Deus, que Deus nos dá. Viva a vida, amando,
respeitando, buscando o bem das pessoas. Não retribua mal por mal. Quando alguém te fizer o mal, faça o bem. Quando alguém te fizer te ferir, aleluia, dedique perdão a essa pessoa, porque Deus, Ele nos enche de amor e de perdão, e aqueles que o buscam recebem do Senhor. Amém? Fique com essa reflexão. Não se esqueça, você que está me assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal. Você que nos assiste pelo Facebook, curta o nosso Facebook. Siga a gente. E Deus tem sempre uma palavra para você. Que Deus em Cristo te abençoe. Moral da história: façamos o bem, hoje, sempre, porque um dia esse bem retornará para nós. Não erreis. Não erreis. Aquilo que o homem plantar, um dia ele colherá. Que Deus te abençoe.